Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se pressionado para falar do orçamento, ao contrário de Cavaco. João Miguel Tavares declara-se inseguro perante as declarações de seguro sobre o Estado Social e Pedro Mexia confessa-se escancelado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana marcada pela reeleição de Barack Obama para a Casa Branca, havemos de falar disso mais adiante nesta reunião do Governo Sombra, em que, para já, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Assuntos Parlamentares. É para soltar o relvas que há em si, Ricardo Araújo Pereira? Não, em mim não há relvas. De certeza? Não, de certeza. E se alguma vez houver, já tenho o contacto de um padre amigo para fazer o exorcismo. Não há hipótese nenhuma disso. Então, tanto quanto entendi, é por solidariedade. Pensei que era solidariedade para com o Ministro. Não, mas é mesmo. É por solidariedade para com o Ministro por causa desta quase alegada agressão que afinal não foi nada. Conseguiu perceber o que é que aconteceu? Não, exatamente. Quer dizer, ao princípio, a comunicação social e as forças de segurança do Ministro apresentaram uma versão que era uma versão plausível, porque, de facto, acredito que haja muita gente com vontade de bater em Miguel Relvas. Primeiro era a tentativa de agressão, depois passou a ser a tentativa de entrar no quarto do Ministro, Exato. o que não configura um caso de agressão. Sim, isso já não acredito que haja assim. Depende. Mas eu isso já não muitas acredito. situações. Há situações em que a tentativa de entrar num quarto não configura caso de agressão. Mas isso já não acredito que haja tanta gente com vontade de fazer, entrar no quarto do Ministro Miguel. Sabes que o poder é afrodisíaco. Certo, mesmo assim, não sei se é possível. Mas Depois veio a versão do próprio. Sim, veio a versão do próprio desgraçado, que ainda por cima era um jornalista, portanto, para as forças de segurança do Ministro foi um 2 em 1, portanto, é um acréscimo divertido, porque sempre a refinfaram numa pessoa que era não só manifestante, mas também jornalista. Portanto, Que de resto é uma classe que tu aprecias. Aprecio, sim. E defendo sempre que posso, Sim, e exato. esta é mais uma vez em Todos que, nós sabemos tenho isso. gosto em fazê-lo. O senhor portanto, é um jornalista do Público e do Expresso, colaborou com o Público e com o Expresso em certas alturas. Agora anda a percorrer o país a pé. Anda a percorrer o país a pé, o que é ajuizado, dado o preço da gasolina. Portanto, em princípio, nada a apontar a este homem. E ele, ao contrário do que foi dito primeiro, não se foi instalar naquele hotel por causa do Ministro, nem no piso em que o Ministro estava. Ele já lá estava antes do Ministro ir, porque se houvesse tentativa de assédio era ao contrário. O Relvas é que foi para o andar onde já estava o homem. E ele depois confrontou aquilo que aconteceu, segundo o próprio, foi que ele confrontou o Ministro dizendo... Isso é divertido nos relatos, porque ele diz: você não tem vergonha de andar para aí de cabeça erguida depois do que fez ao país? Acho que são estas as palavras. E Relvas diz: o que é que tu queres, pá? É uma coisa deste género. Portanto, logo a forma de tratamento é mais respeitosa da parte do cidadão para o Ministro do que do Ministro para o cidadão. É estranho não haver aí nenhum vernáculo pelo meio. Não há vernáculo nenhum, de facto, e é uma coisa muito pobre. Acaba por ser muito pobre, porque não houve agressão nenhuma, nem se pode dizer que houve insulto. Portanto, as notícias da agressão foram muito exageradas. Assim como as notícias da licenciatura, é igual. Parece que foi, não, afinal não foi nada. Quase sempre que se fala de Relvas é isso que acontece. Faz-me falta uma espécie de Warren Report, só para sentir que estamos num país a sério, uma espécie de relatório. Não há Warren Report, mas há fotografias, umas fotografias do momento em que o jornalista foi detido no corredor do hotel, para não induzir ninguém em É erro. que podia ser uma espécie de caso Strauss-Kahn, mas não foi. Eu ainda tive a esperança que fosse isso, uma versão gay do caso Strauss-Kahn, mas não foi isso que aconteceu. Era mais animado. Era. Qual é que lhe parece a versão mais credível no meio disto tudo? A versão mais credível é a versão do costume, é a versão do excesso de zelo dos agentes de segurança. Há dois momentos diferentes. Um é o momento em que ele protesta com o cartaz, o que, enfim, parece-me totalmente abusivo que uma pessoa não possa e seja abordada, ou seja detida, ou seja importunada por estar a protestar. O facto, quando ele se abeira aparentemente do Ministro no hotel, é normal que os seguranças, alguns de nós, esta mesa que tem, enfim, experiência com guarda-costas, saberão, alguns têm o sangue quente. Alguns saberão que os guarda-costas reagem
a qualquer perigo possível ou imaginário. Portanto, isso é Depende. Os dos ministros, talvez mais. não os que vão ao Porto. É importante saber como é que se contrata. Pode passar em rodapé. Queres que passe alguma coisa em rodapé? Quer dizer, não. Bater em jornal. É que não é a primeira vez. O repórter de imagem da TVI que estava a captar aquela visita do Primeiro-Ministro a uma escola também levou uma palmada. E, portanto, já não é a primeira vez. Tornou-se uma atividade de risco ser ministro ou ser jornalista? Qual das duas é que se pode enquadrar nesta classificação? Eu acho tanto uma como a outra. É a outra uma, não é? Que dizia aquela coisa que se não suportas o calor, então não tem fios na cozinha. Mas o que eu acho aqui é outra coisa. Eu acho que o Relvas esteve à procura do seu momento de Marinha Grande. De vez em quando dá-lhe para isso, quando tem a popularidade em baixo. E o que aconteceu aqui parece mais como naqueles jogos de futebol, sabes? Em que simulas o penalti dando-te um pontapé na canelada do defesa, na canela do defesa. E eu acho que foi isso. Porque a maneira, sobretudo, como apareceram aquelas imagens apareceram porquê? Este caso teve este impacto porquê? Eu acho que foi um bocadinho ali de spinning, sinceramente. Ou seja, Relvas, Relvas que batam-me, por favor, Só que isto podia ser a Marinha Grande de Nuno Ferreira e não de Miguel Relvas, porque certamente era ele que se tornaria o herói nacional. E sabe Deus também como a vida de jornalistas anda difícil. O cartaz é irrepreensível. Aliás, o cartaz diz... é irónico um pouco, porque diz bem-vindo Dr. Relvas, portanto aí está a ironia. Mas gosta muito de si em Angola. Os angolanos gostam muito de si. Qual é o problema? Aparentemente é verdade e tudo. E o próprio Relvas não há de desmentir. Não, duvido que possa desmentir. Pronto, temos então o Ricardo Araújo Pereira esta semana como Ministro dos Assuntos Parlamentares. E o Pedro Mexia quer ser Ministro Nefelibata. É para propor às pessoas que vão ao dicionário, é uma forma de trazer com nuvens, porque está de chuva. Não é porque está de chuva, é porque há aqui uma nuvem que paira sobre a situação dos dados do Estado, neste momento... É a notícia do Diário de Notícias que dava conta do facto de haver um estudo, ainda é só um estudo. Um estudo que está a propor ao Governo que entregue certos ficheiros públicos, e falou-se de segredo de Estado, a uma empresa privada que o vai pôr na famosa nuvem virtual. Ora, há dois problemas aí. Há o problema da poupança, ou duas questões. A questão da poupança e a questão do que tipo de informação e que tipo de segredos de Estado. A poupança, há áreas em que a poupança não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, para poupar na Justiça, delegar funções de tribunais a outra entidade, não faz sentido haver milícias privadas em vez de exército e não faz sentido entregar a privados informações do Estado. Mesmo que a poupança seja significativa, é uma daquelas áreas em que não há nenhuma poupança que... A nuvem tecnológica pouparia 250 milhões de euros por ano. Mas há também outra questão, que é saber que tipo de dados é que lá estão. Não tem havido por parte dos governos nenhuma preocupação com os dados privados, tem havido uma série de parceiros da Comissão Nacional da Proteção de Dados sobre os dados dos cidadãos, que é cada vez mais um assunto importante. E agora, ainda por cima, os assuntos públicos, os assuntos do Estado, estarem... Porque eu tenho sempre medo, depois o privado, isto é caricatural, mas tudo que parece caricatural, há momentos em que depois acontece. A certa altura, o privado pode mudar a password. Estou a caricaturar propositadamente, porque não é possível. Aliás, nós sabemos que as únicas pessoas a quem estão segredos de Estado são espiões. Para isso conhece sobretudo para assuntos privados e assuntos da vida empresarial e até da vida pessoal das pessoas. Mas é bastante grave, é um assunto que é o típico assunto em que o cidadão português não é muito sensível, mas é uma medida, para mim, das mais graves que estão anunciadas por este governo, se isso avançar. A ideia é poupar, João Miguel Tavares. Faz sentido a poupança também nesta área?
Eu acho que há tanta área em Portugal em que é divertido ser liberal e que se podia entregar nas mãos de privados que não precisavam de andar a ir buscar uma área que é manifestamente controversa. Se Mas bem que a entidade que pôs cá fora este estudo, que se chama Estratégia para a Racionalização dos Centros de Dados da Administração Pública, diz que não estão em causa grandes segredos de Estado. Não, mas era estão em causa coisas das câmaras que estão dispersas e que há muitos data centers que estão a fazer trabalho redundante e está tudo muito disperso. Não, mas o que eu queria sublinhar aqui é que, de qualquer forma, eu quero aqui sublinhar só o seguinte. Quando Jorge Silva de Carvalho passou do SIS diretamente para a ongoing, ora, houve 100 kg, mais de 100 kg, porque ele é grande e cheinho, de dados públicos que se mudaram para o setor privado. E, juntamente com ele, muitos mais de coleguinhas que supostamente ficaram no SIS a partilhar informação. E, portanto, quer dizer, não é propriamente novo. Ou seja, os espiões já andam numa cloud pouco... Mas é um bocadinho diferente roubarem-te o cofre ou tu dares o código. É um bocadinho a diferença que há entre as duas situações. Isto é realmente excessivo, não é? É uma liberalidade... O que é que tem a dizer sobre a nuvem, Ricardo Araújo Pereira? Eu tenho a dizer que acho que é uma questão nebulosa, apropriadamente. E é o grupo que está a fazer este estudo li eu no jornal que é um grupo que é tutelado pelo Ministério do Ministro Miguel Relvas. Eu aí não fiquei surpreendido. E o que é que ele não tutela? É isso. Eu não fiquei surpreendido por duas razões. A primeira é essa, porque ele é Ministro de todas as coisas... as caminhadas a pé do Nuno Ferreira. Ele é Ministro de todas as coisas visíveis e invisíveis e, portanto, esse não me surpreendeu. Mas não fiquei surpreendido também por outra razão. A tua incursão em temas religiosos está a ser insistente neste programa. O que queres que eu faça? Uma pessoa não pode... Um bocadinho do credo e tudo. Já está aproximado de Deus. Ora bom, não, eu sempre estive muito próximo. Ele é que não quer nada comigo. Não me quer nada comigo. Mas há outra razão que não me surpreende, é que eu tenho um alerta no Google para todas as notícias que envolvam as palavras Miguel Relvas entregar segredos de Estado privados. E já não é a primeira ocorrência que me aparece, como sabem. Enfim, eu li também que há lá uma... eles dizem, é só para segredos de Estado que não são sensíveis. E isso é esquisito. Se não são sensíveis, porque é que são segredos? Eu tenho alguma dificuldade em compreender Ainda por cima, na verdade, em Portugal os segredos de Estado é, por exemplo, o déficit. É um segredo de Estado. Ninguém sabe qual é que Será que está na nuvem? Vai parar à nuvem. E, por exemplo, o significado significado está na mão exato... de privados, isso não há dúvida. O significado exato da palavra refundação pode ser que esteja lá também. Pode ser que seja haja alguns segredos etimológicos até. Pronto, temos então um ministro nefelibata, o Pedro Mexia. Agora é a vez de termos neste Governo Sombra, já não era sem tempo, um ministro dos acontecimentos de interesse generalizado, João Miguel Tavares, e é para falar de bola. E imaginem de quem? Não. Não me digas de quem é Miguel Relvas. Miguel Relvas, ele é uma espécie de pomba do Espírito Miguel Santo. Relvas, segundo tema, Miguel Relvas, terceiro tema, Miguel Relvas. É isso, é o Espírito Santo, uma pomba, mas negra. Uma pomba. Mas neste caso, para defender Miguel Relvas, porque eu acho que fazia já falta neste programa, estamos sempre a bater no desgraçado do homem, porque ele tomou uma decisão quase inteligente. Estava mesmo a ser completamente inteligente, mas depois houve um derrapanço à última da hora. Mas mesmo assim, dentro das decisões que ele tomou nos últimos tempos, é certamente a coisa mais inteligente que ele fez, que foi... A decisão foi a de retirar da lista dos eventos desportivos de interesse público o futebol. O futebol da Primeira Liga. Sim, porque entre as imensas e estupendas tarefas da ERC está, no início de cada ano, fazer uma listinha dos eventos desportivos que são de interesse público. E quando os eventos são de interesse público... Só há desportivos. Eu não percebi isso, ainda é à procura. Só há uma lista para eventos desportivos. É só desportivos. Não há para outras categorias. Eventos... discriminadas. Sim, culturais, literários, de interesse público. Eu não sei. Se culturais não me interessam para nada. Eu quero saber da bola. E no caso da bola... A rentrée da poesia. Exato. Eventos literários de interesse público. Exato, é bonito. Olha... Não se há. calhar tinhas mais hipóteses de chegar à televisão. Fica a ideia. Havia possível 12... que este ano, por causa destas brincadeiras do Relvas, este ano não haja transmissão direta do Correntes descritas. Ora, o que é que se passava? Quando esses eventos são classificados dessa maneira, a partir daí, mesmo quem tenha os direitos privados de exibição, tem que os negociar com canais em sinal aberto. E o que é que se passa? Isto vai tudo dar à bola. E, basicamente, era obrigatório que jogos, tanto das competições europeias como das competições nacionais, fossem transmitidos por canal aberto. E Miguel Relvas acabou com isso. E eu quero dizer que ainda bem, porque, de facto, a bola
tem que ser transmitido em canal aberto. Quer dizer, as pessoas podem ir conviver para os cafés, se não tiverem dinheiro para comprar a Sport TV, como acontece frequentemente. As pessoas têm acesso a isso. Porque é que o Estado, mais uma vez, há de estar a meter o nariz numa coisa que deixem as pessoas, ninguém se está a queixar. Quem é a única pessoas que se queixam é a oposição. Agora, deixa-me só falar no escorreganço final. Deixa-me só falar do escorreganço final, que é, Miguel Relvas terá dito certamente, imagina eu, um assessor, essa coisa da bola, limpa lá aí essa coisa da bola, tira essa coisa aí. Deve ter sido mais ou menos assim, imagino. E então, a pessoa limpou a parte da bola, mas deixou, no final, uma coisa que diz, as finais de competições são obrigatórias, são transmitidas, as finais de competições internacionais entre clubes em que participem equipas portuguesas nas modalidades de handball, basquetebol, hóquei em patins, voleibol e atletismo. Sim. E aí as pessoas perguntam, então e por que não o futebol? Ou seja, não conseguiu fazer tudo bem até a final, porque é evidente que esta parte também tinha que ter saído para fazer algum sentido. Porque assim, de facto, só faz... Qual é a razão? A razão é que o futebol é um negócio e o hóquei em patins não é um negócio. Mas isso não é um interesse público. Não, tem nada a ver. não é isso. Mas isso não tem nada a ver com o interesse. Não tem, Sim, não o tem a ver raciocínio com, é claro esse. que não tem a ver com o interesse público, mas tem a ver com o mercado das transmissões. Claro. Neste momento, no futebol, é um mercado incomportável, nomeadamente para o canal Claro, público. mas esse é o raciocínio do Miguel Relvas mau. Eu estava só a falar do Miguel Relvas bom. Eu estava só a falar da pomba O que boa. é bom ou mau? É o Miguel Relvas ou o raciocínio? Não, o raciocínio é bom, mas ok. isso mostra o lado Não, apesar negro que de havia Miguel um Miguel Relvas. Relvas mau e Miguel Relvas bom. Também, mas isso mostra o lado negro de Miguel Relvas. Eu só estava a ver o lado cristalino. Já O lado agora, teve uma boa nos decisão e isso cinco. deve ser celebrado. O lado Havia- negro de Miguel Relvas. Que é quase todo. Mas agora, houve aqui uma pequena parte que foi luminosa, que eu há quero um trazer livro- para aqui e vocês já estão a Há um estragar. livro que eu gosto muito, eu não vou utilizar o argumento ad Hitlerum, mas há um livro que eu gosto muito que se chama O Lado Obscuro de Hitler, que é um livro que diz que ele é gay. Porque essa é a parte, de facto, realmente... Desagradável. É a parte desagradável. É muito bom Mas se eu essa. fosse gay, tinha que se ter... É muito boa essa ideia. Tinha que ser Tirando isso, suicidar para os campos de era uma concentração. pessoa, Qualidade encantadora. era uma pessoa impecável. Já agora deixem de Tem dizer que coerência. os 5 na lista dos eventos desportivos de interesse público, os 5 que estão contemplados, eram 12, passaram a 5, são Jogos Oficiais da Seleção A de Futebol, a final da Taça de Portugal de Futebol, a volta a Portugal em bicicleta, as participações de atletas portugueses e das seleções A na fase final dos Campeonatos do Mundo e da Europa nas diversas modalidades desportivas, chinquilho incluído, presumo, e as finais das competições internacionais entre clubes, mas só handball, basquetebol, hóquei em patins, voleibol e atletismo. Ou seja, deixa de haver, exceto para as seleções, deixa de haver futebol em canal aberto. Quer dizer que entrou em vigor a máxima de que não há almoços grátis, portanto também não há bola grátis. Não há Será? bola grátis, sim, parece que é isso. Parece que é isso. No café, pá. No café. No café. O café também não é grátis. E não é Tens de grátis. comprar uma imperialzinha, Não tá fica bem. lá. mandar vir os termossos. Eles estão a brincar com o fogo. Uma coisa é tirarem o 13º 13º mês, o Natal, as férias, aumentar os impostos. Outra coisa é mexer na bola. Vamos ver o que é que... Quem é que perde e quem ganha com esta decisão, Pedro? Vamos ver o que é que as Mexia? Forças Armadas dizem disto. Eu acho que não há grande coisa. Quer dizer, este assunto não chega a ter discussão na medida em que, na prática, o futebol é um mercado tão inflacionado que, por aí, simplesmente, não interessa sequer muito de determinar se é ou não de interesse público, se deve ou não. Por simplesmente deixou de haver dinheiro Sim. para... Muito bem, para pagar. bem, Pedro Mexia. Não, a questão está resolvida por natureza. Eu acho que é de interesse público as competições internacionais dos clubes portugueses. Claro que sim, acho que sim. Acho que Os Jogos do Benfica. Acho que as pessoas... Isso é de interesse universal. Acho que é de interesse público até no sentido que as pessoas se interessam por isso. Agora, uma coisa são as modalidades, outra coisa é o futebol. Bom. E, de facto, o futebol entrou num nível astronómico, não é possível O acompanhar. João Miguel Tavares, então, ministro dos acontecimentos de interesse generalizado. Foi assim que ele formulou. Daqui a pouco a vitória de Obama. Para já, o Pedro Mexia declara-se escancelado. Exatamente. Esse tipo de afirmações, talvez quando nós estávamos só na rádio, Exato, pudesse mas- passar E em eu colo. ainda não dei por isso. Mas, de facto. o Governo de Sombra é uma espécie de carnaval, é onde nós podemos ser aquilo que não somos na nossa Nossa vida vida, civil. na nossa vida cotidiana. Porquê é que eu me sinto descancelado? Por solidariedade com o Miguel Albuquerque. Porque o Miguel Albuquerque que foi candidato contra... Aparece o Miguel Relvas neste tema? Ou... Acho que é o Miguel- primeiro tema Miguel desrelvizado. Relvas não está. Não? Está, Há um Miguel, mas é outro. Não. Pronto. Estava na ilha errada. Estava na ilha errada. Agora estamos na Madeira e Sim.
Isso tem a ver com a vitória à tangente de Alberto João Jardim sobre Exato. Miguel Albuquerque nas eleições do PSD Madeira, por pouco mais de 100 votos, e com as declarações de Alberto João Jardim sobre Miguel Albuquerque. Exatamente, em que lhe chamou várias coisas, uma das quais escancelado, que é Uma categoria política. bastante bizarro. O que é estranho, tendo em conta que Alberto João Jardim teve uma vitória absolutamente escancelada sobre Miguel Albuquerque, apesar de todo o grupo parlamentar do PSD ter feito campanha, ter votado Jardim, apesar dos jornais, como sabemos, na Madeira estarem ao serviço do líder, apesar de tudo isso, apesar de ter havido ameaças de retaliações e tudo mais, o Miguel Albuquerque conseguiu ganhar no Funchal, nomeadamente, onde ele é Presidente da Câmara, e mostrou, enfim, eu não sei nada sobre Miguel Albuquerque, li algumas entrevistas, não faço ideia se ele é bom Presidente da Câmara, não faço ideia. Colecionador de rosas. Pronto, Tem li isso. Acho grande entusiasmo. O que para alguém do PSD não rosas. é bom sinal. Mas li as entrevistas dele e pareceu-me uma pessoa sensata. E, portanto, a possibilidade de ter à frente do PSD Madeira uma pessoa sensata que diz coisas civilizadas seria um grande avanço. Mas mostrou uma coisa, e foi por isso que eu escolhi este tema, mostrou uma coisa muito importante que as pessoas às vezes nos partidos desistem com demasiada facilidade. Elas dizem, os partidos estão cheios de caciques, de corruptos ou de várias maleitas de que os partidos padecem, não vale a pena, não há nada a fazer. E Miguel Albuquerque, por uma unha negra, não ganhou e mostrou que é possível, dentro dos partidos, haver alternativas decentes. E pronto, acho que isso é um dado muito positivo que o PSD Madeira deu ao país. Se as eleições se tivessem repetido 2 dias depois, será que o resultado era o mesmo? Ou seja, não haverá aqui uma margem de reverência com Alberto João Jardim que se perdeu e que faria com que aqueles 100 votos desaparecessem da lista do Alberto João Jardim? Sem dúvida, Carlos. Acho que foi uma brilhantíssima análise política da situação da Madeira. Deixa-me dizer. Convém elogiá-lo, não é? Descobrimos nós na última eleição. Mas é verdade. Convém dizer que Jardim costumava ganhar com 90% sem adversários. Desde 76. E o próprio Jardim teve uma... Nunca tinha tido, aliás, um opositor. É isso? E o próprio Jardim teve uma reação e depois surpreendentemente humilde. Ele não estava à espera daquilo. Ele admitiu publicamente que realmente estava à espera de ganhar por mais. E nós achávamos... E também admitiu que agora vai haver perseguição interna, porque disse que agora se sabe quem são as pessoas... Agora soubemos o caráter das pessoas e, portanto, vamos fazer escolhas melhores. Claramente. Nomeadamente para as autárquicas. Sim, mas descobriu-se é que, basicamente, Alberto João Jardim já está ligado à máquina. Isto é o fim do jardinismo? É o fim do jardinismo, porque uma coisa é ele ter uma baixa... É engraçado ser substituído o Jardim por um jardineiro, porque o Miguel Albuquerque tem... O fascínio pelas rosas. E cultiva mesmo rosas. Tu estás fascinado com isso, deixa-me dizer. Eu acho engraçado, como nota poética. Biográfica. Há algum político português que tenha este currículo? Não, e na Madeira tinha hortênsios, não é? Eu acho que está ali um bocadinho deslocado daquilo, não é suficientemente madeirês. Mas nós pensávamos que, basicamente, o PSD na Madeira é um corpo morto, não é? E de repente ver aquilo mexer, olha, afinal está vivo. Descobriu-se 30 anos depois. E é muito surpreendente. Eu não acompanho a política regional, mas para mim foi uma surpresa total este resultado. Não estava nada à espera. Alberto João Jardim, além de chamar escancelado a Miguel Albuquerque, disse que ele tinha a vantagem de ter umas bochechinhas rosadas, acho que foi esta a expressão. Portanto, contrapôs o escancelamento de Miguel Albuquerque ao seu ar anafadinho. Isto é uma forma de ver a política que talvez pudesse ser usada para outras comparações do mesmo género. Desculpa só interromper, mas há uma velha dicotomia inventada pelo Miguel Esteves Cardoso sobre os políticos gordos e magros. Ele acha que nós podemos dividir os políticos portugueses entre os gordos, que segundo ele são pessoas contentes com a vida. Mário Soares, exatamente, e os magros. Ele definia aquilo de uma forma interessante, falava por paralelo com os queijos,
falava dos bem fundidos e dos mal fundidos, mas enfim. Mas esse texto vale a pena recuperar, porque ele falava muito, agora que se fala muito de Cavaco, e ele falava dos políticos mal fundidos, por causa dos queijos, mais uma vez, e essa questão do gordo e do magro estava muito presente. Mas apesar de tudo é pena. Uma pessoa folheia um livro de ciência política e não dá com a secção... Normalmente sim, não eu aparece. dei cabo da cabeça antes de ir para cá à procura da secção sobre anafados e escancelados e não dei com ela. Mas, de facto, é um problema de nutrição. A questão da política madeirense é um problema de nutrição porque, enquanto o partido esteve gordinho, não havia problemas destes, não é? O problema aqui é que o próprio PSD perdeu o viço, perdeu o viço e a fominha é negra. Portanto, se calhar Alberto João Jardim tem aqui um problema. Bem, deixamos o escancelado Pedro Mexia e viramos-nos agora ali para o inseguro João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares que está inseguro por causa de seguro. Exato. Isso é um trocadilho. Pronto. Sim, ele começou a falar e a dar entrevistas. Há uma pequena nota de censura pela facilidade do tema. Fraquinho. Tu ainda há bocadinho disseste, Miguel Alves, que era rosado, vai brincar com as rosas também. Não, Que é rosado é o Alberto João Jardim, é que diz de si próprio. só meter contigo. Que é rosadinho. Assim. Mas eu estou mesmo inseguro pelo seguro. É tão básico quanto isto, mas eu acho que é merecedor do trocadilho, porque ele também, de facto, está a ser básico de uma maneira que é verdadeiramente deprimente. Então. E eu já dei por mim a chorar a dizer, mas porquê que o Francisco Assis não ganhou as eleições? É porque faz uma diferença tão grande. Também me acontece com o Paulo Rangel e com o Pedro Passos Coelho. Lá está, eu acho que nós mandámos os anafados para fora, não é? Paulo Rangel e Francisco Assis. Os anafados foram... O entusiasmo com que Pedro Mexia concorda com a necessidade de pôr os anafados no poder. O estado do país tem a ver com a derrota dos anafados. Mas é verdade, é verdade. Tu achas que este Nós país temos precisa de mais isto. colesterol? Mais xixa. Não, é verdade, Cavaco Silva. Eu tenho uma tentação grande para concordar com isso. Não há xixa no poder. Não há xixa. É verdade. Olha, eu nunca tinha pensado. Vamos então ficar a refletir nisto no próximo tempo. Foi um momento Bom, de grande elevação. mas tudo para dizer, a propósito de António José Não Seguro, percebo porque é que o Ricardo fica tão calado. O escancelado Ricardo. E tu estás cada vez mais cancelado. Ou é musculado? Epá, eu tiro a camisa já a seguir e nós Não percam. Bom, António José Seguro falou. Não é? Deu entrevistas e tudo. Basicamente, é a linguagem popular a fugir com o rabo à seringa, não é? Eu acho que Pedro Passos Coelho basicamente quis puxar o PS para os cortes nos famosos 4 mil milhões e Seguro está quietinho, vou-me embora daqui para fora. Faltava um debate político quando se fizesse assim. Também tens que fazer assim, como nos anúncios do... Não, mas é por causa disto, tungas. E isso é de facto... É compreensível. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa já o tinha antecipado. Justiça a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu aqui tinha criticado Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é muito triste que isto aconteça. Eu ouvi António José Seguro a sair da audiência com o Presidente da República e a dizer que recusou falar em refundação e decidiu falar em modernização. Estamos disponíveis para falar na modernização do país, mas não na refundação, que é já jogo de linguagem, como é habitual. E depois acrescentou que o novo orçamento tem que ser amigo dos portugueses. E quando alguém diz isto e deixa este nível de linguagem de jardim-escola, e está o país todo... Jardim-escola, quer dizer, é exclusivo meu, eu que tenho a política pediátrica. Também quer ser amiguinho dos portugueses, quer também dar abracinhos, como a jovem deu abracinho ao polícia de choque. É esse nível que a gente está. Agora António José Seguro quer dar abracinhos aos portugueses também. É ridículo. A gravidade da situação não bate com este tipo de primarismo na política, porque é evidente que António José Seguro só está a dizer isto porque não está lá no poder. E ele já está a querer ir para a fase PEC 4 e fase José Sócrates, não é? E está a fingir que o país não está na desgraça que está. E ele, evidentemente, quer dizer, eu não estou a dizer que ele tenha que ser cúmplice de algo que o Pedro Passos Coelho não está a querer fazer sozinho, mas tem que disfarçar melhor. Esta maneira de simplesmente virar as costas e dizer tchauzinho, nós estamos preparados para as próximas eleições, é de uma irresponsabilidade e de um primarismo deprimente. Partilha das inseguranças do João Miguel Tavares, Ricardo? Eu acho que são várias e mais vastas do que foram aqui apresentadas, mas quer dizer, relativamente a António José Seguro, o entusiasmante António José Seguro, eu prometi que ia sempre... Falavas sempre que falasse em António José Seguro, diria o entusiasmante António José Seguro. O excitante António José Seguro
e as suas abstenções violentas e tal, o modo de fazer oposição é muito baseado na abstenção violenta. Agora, não participar naqueles cortes, nos cortes que são propostos, não me choca muito. Mas são inevitáveis. Tu achas que não são inevitáveis? São inevitáveis. Mas o segundo devia achar que são inevitáveis. Este é o argumento que nós temos ouvido muitas vezes, que é não há dinheiro. Que vai redundar em não há dinheiro para a democracia. É nisso que isto vai acabar. Porque há dinheiro para várias coisas. Há dinheiro para pagar lucros de 17% às vezes a acionistas das concessionárias das PPP, há dinheiro para pagar Eu vou começar a trazer um Sim, mas as PPPs Tu começas a fazer essas coisas e eu começo a tocar. Não é o PS que pode falar, não é o PS que pode falar das PPPs. Sim, claro, mas não sou, Tá bem, mas estamos a falar do PS. Eu sei, mas... O problema é que o PS não pode falar disso. Não, mas eu agora estou a falar de João Miguel Tavares, que acho que é mais perigoso para o país. E, portanto, há dinheiro para comprar o BPN por 4 mil milhões e vendê-lo por 40. Mas eu concordo contigo. Há dinheiro para uma série de coisas. Mas mesmo que nada disso tivesse acontecido, não havia dinheiro na mesma. A questão O é PS essa. fez bem em fechar a porta à ideia de refundação que o Primeiro-Ministro lhe propôs. Bem, ninguém sabe muito bem o que é refundação. Eu acho que o PS... Refundação, além disso, é um termo que não faz sentido, porque a fundação é um momento inicial. Sim. Não se volta, É voltar ao zero. não é? Pois, Refundar só se funda uma vez. só se fundou uma vez. Pronto, fica o esclarecimento. Dava para continuar Não, nesse nível, não faz essa muito. questão Não, de só fundir uma vez. Não vamos. Ok. Mas o PS, que é um partido enfim, de poder e que já fez alguns pactos de regime com o PSD, não faz sentido recusar uma proposta que ainda não foi feita. Ou seja, o PS tem razão num ponto, ou melhor, tem razão em 2 pontos. Tem razão em dizer, agora o PSD quer falar connosco, mas durante este tempo todo não quis. Tem razão nesse ponto. Tem razão no segundo ponto, tem razão que, ideologicamente, o PSD e o PS, neste momento, estão distantes quanto à questão do Estado Social, à existência do Estado Social. Agora, o que não tem razão é dizer, desse assunto não falo. E não tem razão em dizer que não discute cortes. É óbvio que tem que discutir cortes. É óbvio que quando o PS lá chegar, vale a pena analisarem em casa, irem à net e analisarem as propostas de Hollande. Os cortes que Hollande anunciou, o rigor que Hollande anunciou. Os socialistas, quando chegam ao poder, vêm-se confrontados com a situação como está o país. Descobrem que 2 Tem mais que 2 cair é na igual real, a tem que 2 cair mais na 2 é real. igual a 4. No meio desta discussão da refundação e dos cortes, houve uma entrevista controversa esta semana de Isabel Jonet, a Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, que disse, vou resumir de forma grosseira, que não há forma de continuarmos a comer bifes todos os dias. Exato. Já reduziu o seu nível de proteína diária? Por isso é que está descancelado. Estou escancelado por causa disso. Porque não ingere hidratos de carbono. Eu finalmente não tem nada percebi... a ver com proteínas. Bem visto, sim, exatamente. Mas eu percebi finalmente... É que este problema é tudo, é nutrição, nossa é política... É tudo. Nossa rubrica de nutrição, muito bom. Eu percebi finalmente porque é que aquilo se chama Banco Alimentar contra a Fome. É porque a Isabel Chonet tem mesmo a sensibilidade social de um banqueiro. E eu vi aquele discurso que ela fez sobre era basicamente o discurso, no meu tempo havia uma sardinha para 3. Era esse o tipo de discurso. E era o discurso das pessoas que vivem acima das suas possibilidades, das pessoas que têm a mania que podem comer bifes. E eu gostei especialmente de um ponto em que Isabel Chonet disse que tinha ido à Grécia e tinha visto lá uma coisa que em Portugal não há, que é miséria. Ela é do Banco Alimentar contra a Fome. Portanto, cá nós temos fome, mas miséria não. É preciso ser um subtil apreciador de pobreza para distinguir... Não, já está com fome, mas não é miserável. Atenção. E, enfim, eu tenho alguma dificuldade em compreender todo o... Se calhar por falta de proteínas. O que é que lhe pareceu esta controvérsia, João Miguel Tavares? Olha, houve gente a anunciar até o boicote, futuras ações. Isso é que é pena. De Ou seja, é isso que nesse caso todo é lamentável. Do Banco Alimentar contra a Fome. E é esse lado, nós podíamos inaugurar também mais aqui uma secção que é
Eu até nem sou a pessoa indicada para dizer isto, mas é aquelas coisas que se podem dizer em privado, mas não se podem dizer na televisão. Nós já inauguramos essa secção do género, quando nós estávamos a dizer às criancinhas, olha, vá lá, tens que ser forte e tal, não sei o quê, então emigra, tá bem? Que é uma coisa que se pode dizer, faz-te à vida, mas quando está na boca de um político, é feio. E neste caso, Isabel Jonet, que tem um trabalho inestimável e convém nunca parar de sublinhar, porque existe, sobretudo numa certa extrema-esquerda, existe uma aversão assistencialista. No sentido, como ainda sonhas com a revolução, mais vale que os pobres morram à fome, porque assim o paraíso e a utopia comunista chega mais depressa. E isso ainda está no subconsciente de muitas pessoas. E é grave, ok? E, portanto, convém não destruir aquilo que é um trabalho inestimável, que é o do Banco Alimentar contra a Fome, que é um trabalho extraordinário. E aí Isabel Jonet desempenhou tem todos os méritos e mais alguns. Agora, de facto, isto é desastrado, a maneira como ela colocou as coisas, sobretudo porque pode pôr em causa futuras campanhas do género, olha, ou seja, tu não... Desculpa. Quem são vocês? Não, pede a Isabel Jonet para te encher, mas é o carrinho. Aconteceu, há, por exemplo, projetos meritórios tipo CAIS, por exemplo, que era um projeto que foram completamente destruídas porque chegaram de forma errada à opinião pública. E o Banco Alimentar contra a Fome é uma coisa tão boa que a Isabel Jonet tem que ter mais cuidado com a tomada de posições que são facilmente politizáveis. É demasiado precioso aquilo que ela faz para estar a correr este tipo de riscos em entrevistas. Vamos ter de nos conformar com a ideia de empobrecer enquanto sociedade, Pedro Mexia, como dizia Isabel Jonet? Fazer aqui 3 planos muito diferentes. Primeiro, é óbvio que as declarações de Isabel Jonet são infelizes porque ela não está a falar enquanto cidadã. Enquanto cidadã, ela pode ter a opinião que quiser e a opinião que ela tem é um tipo de discurso que nós temos ouvido a muita gente. Agora, evidentemente que o Banco Alimentar contra a Fome não deve estar associado a declarações políticas ou político-partidárias que, no fundo, afetem o trabalho que faz. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu percebo a lógica de dizer que o assistencialismo é apenas não é o assistencialismo que resolve, quem tem que combater a pobreza são as políticas estruturais do Estado. Mas são medidas paliativas. São medidas paliativas e são medidas importantes. Enquanto está, por exemplo, no terceiro mundo, imagina eu quero no terceiro mundo retirarem-se os voluntariado e dizer, bem, o governo não resolve, nós não estamos cá a fazer nada. Portanto, essa má vontade ao voluntariado não faz sentido nenhum, porque o voluntariado faz um trabalho muito meritório. É a sociedade civil a tentar dar resposta. Claro que não é a resposta definitiva, mas é uma resposta importante. Sim, mas tendo presente que são medidas paliativas. São medidas paliativas, claro que são. Não é assim que se resolve. Não, claro que não é assim que se resolve. Terceiro ponto. Discutir a intenção que está por detrás de qualquer ato desta natureza, como o da organização, como o Banco Alimentar contra a Fome, eu acho que é uma discussão, de certa forma, imoral. Porque se eu der de comer a uma pessoa que tem fome para aparecer no jornal no dia seguinte, isso é eticamente errado. Mas ter dado de comer à pessoa é objetivamente bom. Não há maneira de fazer com que o ato de dar a comer a pessoas que têm fome seja mau. Seja qual for a intenção, seja a intenção proselitismo, demagogia social, projeção, não interessa. Isso pode ficar mal a quem o faz, mas o ato em si é bom. Eu acho que atacar o Banco Alimentar contra a Fome e atacar obras dessa natureza neste momento parece-me uma irresponsabilidade. Atenção, não ataquei o Banco. Não Isso ficou claro, não é? Ficou claro. Mas como sabe, sim, existe esse discurso. Certo. Não, mas aquilo que o João Miguel Tavares conseguiu pôr, isto é uma proeza, enfim, interessante, que é meter a extrema-esquerda no tema da Isabel Jonet. Não meteu abusivamente, como sabes. Se tu leste o que foi escrito, sobre ela esta semana... Eu acho que, vamos lá ver, aquilo que o João Miguel Tavares descreveu... O sangue nas unhas, certo. que lhe atribuíram, não é? Aquilo que o João Miguel descreveu, e bem, como uma espécie de projeto da extrema-esquerda que é inexecuível e que prefere sacrificar os pobres eu não estou a dizer que as pessoas fazem isso, eu estou a dizer que está no subconsciente e por isso é que tu encontras... Mas eu acho que isso é uma boa descrição. Quem encontras no bairro de Lata é a direita católica e não a esquerda do Bloco. Eu acho que isso é uma boa descrição
do Orçamento de Estado. É um projeto inexecuível que vai sacrificar os pobres. Estamos a E se ficar- calhar à morte, às vezes, provavelmente com a morte. Está explicada a insegurança do João Miguel Tavares por causa de seguro e agora isto derivou para outra conversa. O Ricardo Araújo Pereira sente-se pressionado para falar do orçamento. Sim. E pressionado porque... Pressionado porque... Tão Cavaco pressionado Silva- como nós estamos a ficar pressionados pela falta de tempo. Exato, exatamente. Não, sinto-me pressionado porque Cavaco Silva não se sente pressionado. Isso é curioso. Cavaco Silva não se sente pressionado para falar sobre o orçamento. Aliás, ele interrompeu o silêncio para dizer que vai continuar em silêncio. Foi para isso que ele interrompeu o silêncio e disse: ninguém me há de pressionar para falar sobre este orçamento. Só que, coincidentemente, na mesma semana, a jornalista Ana Sá Lopes teve de fazer arrumações em casa. E isto é importante para a história de Portugal, porque ela começou a arrumar livros e deu com um livro de Cavaco Silva com textos de 2001, em que Cavaco diz, a propósito, trouxe aqui para citar, não o livro, evidentemente, mas uma fotocópia, quando dizia Cavaco que António Guterres pretendia cortar na despesa pública para fazer face à diminuição do crescimento económico. E Cavaco Silva disse: o que terão pensado os meus alunos, estou a citar, os meus alunos da universidade ao ouvirem o Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças afirmarem perante as câmaras de televisão precisamente o contrário do que lhes ensinei e que leram nos livros de macroeconomia e de finanças públicas. E acrescenta: porque estamos em época de exames, entendi que era meu dever, esta palavra é importante, meu dever não ficar calado. O argumento é falso. Ou seja, este argumento, diz ele, quando o crescimento económico de um país abranda, a política correta é precisamente deixar que a receita fiscal baixe automaticamente e não cortar na despesa pública. Portanto, isto é o Devias dever. gravar o audiolivro dos discursos Pois presidenciais. devia. E eu fazia um grande trabalho nisso, até porque acentuava as palavras que me interessavam mais. Diz ele, eu tenho o dever de falar quando se comete um erro crasso económico, como é baixar a despesa pública e aumentar os impostos em tempos de fraco crescimento económico, ele tem o Quer dizer, dever... Mas o Cavaco nunca foi um liberal. Certo, mas ao Nunca Pedro... foi, o que eu- nunca foi um liberal. Calma, mas Tal deixa-me... como Manuela Ferreira Leite. Nunca Era. foi um liberal. Vamos lá ver. O que ele diz é o seguinte: eu tenho o dever, porque os meus alunos têm época de exames e podem, se calhar, vão escrever no exame. Portanto, para Cavaco Silva, ele hierarquiza a pedagogia um pouco acima da democracia, porque neste momento está a acontecer a mesma coisa, mas ele não sente que tenha o dever... Como não vem para o teste, Não sai para o teste. Não vai para o teste. A minha proposta é inscrevamo-nos todos num curso de economia para ver se o Cavaco fala sobre este assunto, porque em 2001 havia testes. Hoje, pelos vistos, ele não é professor de ninguém, não há testes. Se o povo português é em peso se matricular numa faculdade, e acho que há universidades que têm em que há facilidade de acesso para pessoas, etc. Talvez Cavaco Silva possa querer falar sobre isto. Fica a sugestão e também vamos passar pelas eleições americanas apenas para dizer que foi ótimo ter ganho o Obama, não é? que vocês Foi, não me deram foi? os parabéns. Pronto. Atenção, eu só Gostaram, acompanho... não foi? Não acompanhei, devo dizer. Eu só acompanho eleições, eu tenho muito mais que fazer, só acompanho eleições para dirigentes que mandam no meu país. As últimas que acompanhei foi em 2009, da chancelaria alemã. Não ligo, Não o resto não vamos falar ligo. das eleições O americanas, resto não. Não há tempo. Podemos dizer Falamos apenas, para a semana. Obama é o maior. É isso? É essa a frase que fica? É maior. Muito. O Pedro Mexia acho que tinha imenso para dizer. Tinha imenso para dizer, Mas eu também tinha, mas é o maior. Resume-se tudo, Obama é o o que maior. eu queria só dizer que não se pode ganhar eleições contra a demografia. Contra a demografia. A vitória do Obama provou que não... O Vasco Polivalente também descobriu que isso não é esta semana. que não é possível... Esta é que uma leitura bastante simplista da o situação. partido... Não, como ciclista. Queres falar disso? Não, Há tempo. eu queria. Não deixe. Pronto. Está na altura dos decretos. Porque Vamos há ali aos muito decretos. branco também é importante. O João... Há Muito branco, Há muito branco importante. importante. Mas eu não estou a falar só... Nomeadamente os tipos Eu não que estou só a ficam- falar da demografia racial, étnica, não estou a falar só disso. Certo. As mães votaram Obama e os pais votaram Mitt Romney. Não só. Não é só E os isso. trabalhadores da Jovens. indústria automóvel Houve dados do muito, Michigan houve e dados do muito Ohio. importantes, nomeadamente os referendos sobre o casamento entre pessoas do mesmo São sexo. coisas importantes, não são para este Que programa. mostram que há uma mudança sociológica importante, Sim. que os republicanos estão a passar ao lado, É isso. etc. Isso é Pronto. verdade. Decretos. O João Miguel Tavares decreta que a corrupção seja indexada ao salário dos juízes. É isso. Para lhes pagar menos? Não necessariamente. O problema é que o presidente da Associação dos Juízes veio dizer, bom, e com estes cortes, qualquer dia os juízes não têm independência económica e é mais fácil corrompê-los. Portanto, o que eu apelava era para os corruptores terem o cuidado de baixar também as suas expectativas e, portanto, não gastarem tanto dinheiro a corromper juízes, que é para eles poderem se continuar a negar e a serem independentes, porque, pelos vistos, uma coisa tem tudo a ver com a outra. O Pedro Mexia decreta RH negativo.
Sim, porque... É o seu tipo de sangue? Porque mas é uma coisa interessante. Meu é, curiosamente. Há uma coisa Podes dar a toda a gente? Ou negativo, exatamente. Posso dar a toda a gente. bonito. Mas não te darei a ti. Em caso de necessidade, meu menino. Porque os políticos gostam muito de se desculpar com uma série de fatores, nomeadamente com a pesada herança, etc. Mas no Japão, onde parece que há uma grande cultura dos grupos sanguíneos, onde as pessoas acreditam que o grupo sanguíneo determina definitivamente a personalidade, houve um ministro que recentemente se demitiu e que culpou os seus falhanços governamentais pelo tipo de sangue que ele tem. Ele diz, bem, eu, como sabem, sou deste grupo sanguíneo e, portanto, isso explica. E, portanto, Nada a fazer. É um caminho interessante Isso quando explica muita coisa. o próximo Ministro das Finanças falhar a previsão do déficit, dizer sou RH negativo. O Ricardo Araújo Pereira decreta uma presidência aberta, Sim. uma qualquer. Antes queria só fazer uma ressalva. Evidentemente, há pouco não estava a falar a sério. É evidente que eu darei sangue com todo o gosto a João Miguel Tavares, do menos oxigenado possível, mas dar-lhe-ei se for preciso. Obrigado. Declaro... Nada. Uma presidência Não queria aberta. que isso ficasse Beijinho no para ar, ti. certo? Traz Vá, toda diz lá, no camarim fazem o que costumam fazer. Aliás, prometeu tirar a camisola, não sei se... Sim, exatamente. Bom, não me entusiasmo demasiado com isso. A presidência aberta, sim, decreto uma presidência aberta. A mais alta magistrada do nosso país vai visitar-nos na segunda-feira. Há para aí um rebuliço incompreensível para mim. Toda a gente gostava das presidências abertas. Finjam que estão a trabalhar, é só o que eu vos digo, que é para ela ficar impressionada. Eu acho que o problema é que esta é demasiado aberta. É um bocadinho. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.